Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, independente do horário aí que você está tendo para acompanhar essa aula. Eu desejo que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque nós estamos começando aí mais uma aula de correção, né? Lembrando que nós estamos numa fase que nada é novo, nós estamos repassando exercícios dados há um mês e meio atrás, exercícios dados que eram baseados num texto que nós estávamos debatendo, né? Ampliando o vocabulário, treinando estruturas gramaticais e fazendo uma análise textual. E aí tinham exercícios que eu falei, olha, futuramente a gente vai, no futuro próximo, a gente vai repassar só com a fase corretiva, né? Só corrigindo aí os exercícios de vocês. Então vamos a essa fase sem delongas, página 49. Você que não tem apostila, eu fotografei essa página lá no grupo. Volto então nas mensagens mais antiguinhas, né? Mensagens de um mês e meio, 2 meses atrás. Você vai ver as fotos de cada página dessas que a gente fez aí. A gente trabalhou o exercício em sala. Vamos fazer a correção. So, today we're gonna talk about the text Modern Day Treasure Hunters. That's the title. Então o título é Caçadores de Tesouros dos Dias Modernos, tá bom? Título bastante interessante. Vamos lá? Exercise A. Read the article, check true or false for each statement. Then correct each false statement. So we have here the first sentence. Geocaching is a new low-tech game. That's not true. That's completely false. And the correct answer for this is, it's a high-tech game. Então, o primeiro já está feito. Vocês viram como é fácil. Tinha uma afirmação para você ticar, né? Para você checar se era verdadeira ou falsa. Você viu que era falsa, porque esse primeiro já estava feito. E o autor corrige. Não é um jogo de baixa tecnologia, não é low-tech. É high-tech game. É um jogo de alta tecnologia. Foi feita a correção porque essa frase estava errada. Algumas frases estarão certas. Obviamente, você não precisa corrigir. Você só coloca ali true, tá bom? Que é verdadeiro em inglês. Number 2. Geocaching is popular in many countries. O geocaching, que é esse tipo de jogo, tá? É popular em muitos países. Como essa afirmação ela é verdadeira e como nós chegamos à conclusão que ela é verdadeira? Lá no comecinho do texto, né? Vamos lá? Geocaching is a game played worldwide. Geocaching é um jogo jogado worldwide. Wide, a ideia de expansão, tá? E world é mundo em inglês. Então, seria pelo mundo afora, pelo mundo todo, aportuguesando para a nossa cultura, né? Algo que tem alcance global, alcance mundial. Então, essa frase justifica, é isso mesmo, ele é popular em muitos países, né? 3. You need information from websites. True or false? True também, é verdade, não é verdade? É verdade. Você vê no segundo parágrafo, lá na terceira, quarta, quinta linha, diz assim, for each cache, para cada cache, né, para cada tesouro que é escondido, que eles chamam de cache, websites leads coordinates. Então, os sites, eles fazem a lista de coordenadas. Então, você precisa desses sites te orientando e dando as coordenadas. Senão, como é que você vai achar um tesouro aí de, sei lá, do tamanho de uma caixa de sapato e está enterrado, vamos supor, para nós que somos brasileiros, tá em Guarulhos, tá em São Miguel, tá em São Bernardo. E aí, como é que você vai fazer para achar uma coisa enterrada numa cidade, né, num estado, num território? Você precisa das coordenadas exatas para você não ficar cavucando aí por anos, meses, sei lá, semanas, séculos. Então, você precisa ter as coordenadas. Então, você precisa de informação de websites correto. Number 4. Your GPS device gives you coordinates. O seu aparelho, o seu equipamento de GPS dá a você coordenadas. Vamos lá onde a gente acabou de ler, segundo parágrafo, quarta linha. Quarta linha? Quarta?
Yes, some caches are in beautiful locations such as river, valleys, mountains, or beaches. For each cache, websites lists coordinates. É a mesma frase, na verdade, que responde isso aqui, né? Então, o GPS dá a você coordenadas. Não, estou falando besteira. Eu estou falando muita besteira. Não é o GPS que dá coordenadas, é o website. Então é falso. Essa aqui está falsa, desculpem a gafe, tá? Essa é falsa. Porque a verdadeira resposta é que o website que dá as coordenadas, conforme a gente acabou de ler. Então, corrijam aí, caso você fez, né? Se você fez que está certo, você errou. É false. Por quê? Qual a resposta certa? Qual é? For each cache, websites list coordinates. Então, são os websites que dão aí as coordenadas e não o GPS. O GPS, ele obedece, ele segue as coordenadas, ele não dá as coordenadas, ele segue, né? Ele ajuda você a ir pelas coordenadas, não é isso? Vamos lá, number 5. Your GPS device finds cache locations for you. Seu aparelho de GPS encontra a localização do cache, que é o tesouro, né? Para você, sim, está correta. Está correta. Vamos lá. Terceiro parágrafo diz: Your GPS device will identify the exact location of your cache. Então, tá certinho, é o GPS mesmo que vai encontrar a localização para você de acordo com as coordenadas dadas pelo website. Nossa reta final, number 6. Caches contain pencils as well as treasure. Então, os caches, né, os tesourozinhos de brincadeira, eles contêm lápis. Lembrando que pencil pode ser lápis, também pode ser pincel. É a mesma tradução, tá? A mesma palavra. Diz alguma coisa sobre isso o texto? Não, lógico que é falso, né? O que diz lá em cima? Vamos lá? Vamos novamente? Things like books, toys, coins or DVDs. Então, o texto dá 4 exemplos de coisas que você vai encontrar no seu cache, que pode ser o quê? Livros, brinquedos, moedas ou DVDs. Não fala nada de lápis. Então, completamente falso, né? Number 7, geocachers usually find gold. Os geocachers, que é o pessoal que brinca disso, geralmente encontram ouro. Não, gente, a gente acabou de ver isso, né? Lá em cima também, não tá? Como é que é? Um pouquinho lá em cima. If you're looking for gold or diamonds, you'll be very disappointed. Se você está procurando por ouro ou diamantes, você ficará muito desapontado. Então, não é nada disso, é apenas uma brincadeira. Você não vai achar ouro nenhum nesses tesouros. Number 8, para finalizar a última, né? Número 8. Geocaching is about giving and taking. Então, o geocache é um jogo de toma lá da cá. Lembra do giving and taking? Então, existe a possibilidade, existe dupla possibilidade de resposta. Você pode dizer que é um jogo de toma lá da cá, afinal, todo mundo que participa procurando por um tesouro, ainda que simbólico, não é ouro, nem diamante, nem prata, mas vai ter um livro, vai ter um DVD, vai ter alguma coisa legal. E quando você pega esse tesouro, a regra do jogo é você deixa alguma coisa no lugar para o próximo participante encontrar o seu tesouro e pegar para ele. O livro que você deixou, perfume, óculos, sei lá, o que você deixou lá para ele. Tá bom? Então, de certa forma, você pode chamar isso de toma lá da cá. Você pode colocar que o número 8 é verdadeiro. Sim, professor, é um jogo de toma lá da cá, porque eu participo, pego um brinquedo, um presente para mim, espécie de um Kinder Ovo, né? Vai ter uma surpresa para mim. Eu pego para mim e deixo uma no lugar para o próximo. Então, não deixa de ser um toma lá da cá. Sim, mas mesmo assim eu responderia falso. Eu colocaria que não. Sabe por quê? Porque olha só, a penúltima linha do terceiro parágrafo diz o seguinte: The real prize is the pleasure of saying, I found it. Então, o real prazer, o verdadeiro prazer da brincadeira é o prazer e a alegria de dizer, achei. Então, é uma espécie de um jogo de esconde-esconde, só que ao invés de você se esconder, você esconde alguma coisa para alguém tentar achar. Esse é o propósito da brincadeira. Você, seus filhos, né, sobrinhos, sei lá, você tem filho, você tem criança, tem adolescente na família,
você propõe tirar um sábado, tirar um domingo para ficar brincando aí de caçar tesouro. Então é pelo prazer da brincadeira e não pelo objeto em si que você vai encontrar. Então, na minha opinião, o false vai ficar melhor. Mesmo assim, se você colocou true, não deixa de estar certo. De certa forma, há um toma lá da cá. A questão é, esse toma lá da cá, né? O objeto material que tem ali, jamais é o foco da brincadeira, nem de perto. Então, embora, na minha opinião, ambas as respostas podem ser consideradas verdadeiras, eu optaria pelo falso, exatamente porque o motivo da brincadeira é a diversão em si. O objeto é praticamente um mero detalhe. Parte B. Vamos agora ao exercício B. Né? Normalmente o autor deixa por último os melhores, né? O melhor exercício, que é aquele dissertativo, aquele que o aluno vai falar, vai construir alguma coisa com as palavras dele. Então, assim, normalmente são 3 exercícios, A, B e C. Hoje nós tivemos apenas 2. Então, o B vai ser o melhor, que é o seguinte. Have you ever been geocaching? If so, did you enjoy it? Você já brincou de geocaching? Eu não sei se no Brasil tem foi abrasileirada a tradução, tá? Não sei se de repente aqui no Brasil tem um outro nome, caça ao tesouro, caça maluca, sei lá. Então eu vou colocar geocache mesmo, universalizando o nome da brincadeira no próprio inglês, tá? Se sim, você curtiu. If not, would you like to try it? Se não, você gostaria de tentar, de experimentar? Why? Or why not? Por quê? Ou por que não? Caso você tenha optado por responder não, justifique. Temos aqui a participação da aluna Valéria, nossa colega. Ela participa com uma frase muito interessante. Nesse momento, a frase está aí na tela para vocês. Uma frase curta, dessa vez é uma participação rápida, porém importante. I never have been geocaching, but I wouldn't like to try. Eu nunca participei, né? Eu nunca brinquei do geocaching. Essa frase está boa, porém saliento que o advérbio de frequência, o advérbio de tempo aqui, que é o never, deveria estar no meio da construção. Então, I have never been. Ok? Então, eu tenho o sujeito, verbo auxiliar e verbo principal no particípio. Vocês ainda não viram esse tempo verbal, inclusive, no final do livro que vocês verão esse tempo verbal aí, tá? Que é a ideia do passado contínuo, a ideia de algo com continuidade. Como posso dar um exemplo simples para vocês? Você tem ido ao médico? Você tem tido uma refeição balanceada? Então, tem tido. Eu coloquei 2 verbos. O verbo ter aqui vai ser verbo auxiliar. O tido é o verbo ter novamente, só que no tempo particípio, que vai dar a ideia de passado, mas passado que afeta o presente. Passado com continuidade. Você tem comido bem? Tem se alimentado bem? Então, eu estou fazendo uma pergunta que se refere ao teu passado, que se estende até o momento atual. Essa é a ideia desse tempo verbal. E o never, o advérbio de frequência, deveria estar entre os 2 verbos, tá? Então, I have never been. Então, esse deslocamento ficaria correto, mas é uma pequena gafe, é uma falha muito pequena que não interfere na interpretação. I have never been geocaching. Ela diz, eu nunca fiz, eu nunca brinquei disso. But I wouldn't like to try. Mas eu não gostaria de tentar, não. Ela não gostou. Because I don't have an adventurous spirit. Porque eu não tenho um espírito aventureiro. Olha só, ela não gosta. Although I even think geocaching seems to be very interesting and fun. Embora, ainda assim, eu acho que o geocaching parece ser muito interessante e divertido. Então, ela fala, né? Ela abre o jogo. Ela fala, eu não sei se eu gostaria de participar. Eu não tenho espírito aventureiro, eu não gosto de esportes radicais, eu não ligo para essa coisa de competição. Eu achei essa coisa mais competitiva, não sei se seria essa palavra. Então, a colega Valéria, ela diz que não é a cara dela esse tipo de brincadeira, embora ela admita que possa haver diversão, sim, para quem gosta, é interessante, enfim. Então, ela admite que pode ser uma atividade interessante, uma atividade eletrizante, né? Uma coisa bacana, mas ela confessa também que não é para ela, que ela realmente não gostaria de
de experimentar, porque não é o tipo de brincadeira de diversão que ela acha interessante aí para um final de semana. Pessoas, então é isso, viram? Ela fez uma participação rápida aí, uma frase aí bastante curta, mas que respondeu aí a pergunta do autor do texto. Então, quando vocês participarem, criem frases curtas, tá? Criem respostas aí ao nível de vocês, não precisa fazer uma redação longa, nada disso. É simples, porém o importante é participar. Gostei bastante. Pessoas, então eu me despeço de vocês mais uma vez. Na sexta teremos uma nova aula. Você que não participou aí, ainda há tempo de você fazer os exercícios para você conferir a correção. Se preferir mandar para mim, eu uso os seus como exemplo, assim como eu tenho usado as frases da Valéria. Se você é mais discreto, mais discreta, prefere fazer, guardar no seu caderno e ficar quietinho esperando o dia de eu fazer a correção para você conferir se está certo, tirar suas dúvidas também, fique à vontade. Mas conte sempre comigo, tá? Meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail estará sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós aí. Valeu mesmo pela presença de vocês e mais essa live. Até mais. Tchau, tchau.